Fala galera, tudo certo? Professor Eduardo aqui, e agora a gente vai resolver a questão 8 da lista. Ela diz o seguinte: num terreno na forma de um triângulo retângulo, com catetos de medidas 60 metros e 80 metros, Sr. Pedro construiu uma casa retangular com a maior área possível. Galera, ele tá falando de maior valor possível, maior área, ele vai pedir isso aí depois. Pensem que pode aparecer uma função do segundo grau, assim como apareceu em questões anteriores dessa lista, ok? E que a gente vai ter que tratar do vértice dessa função do segundo grau, ok? Porque o vértice, ele é o extremo dessa função. Se a concavidade for para cima, ou seja, se a concavidade for para cá, o vértice se trata de um máximo, o y do vértice, o valor máximo, e o x do vértice, o valor de x que me dá o valor máximo. Agora, se a concavidade fosse para cima, que não é o caso dessa questão aqui, eu teria um valor mínimo no vértice. O x do vértice me daria o valor de x para o qual aquilo é mínimo, e o y do vértice me daria o próprio valor mínimo, beleza? Nesse caso, como ele falou de máximo, é esperado que a gente encontre uma função do segundo grau com concavidade para baixo, ou seja, que tem um menos ali na frente do x quadrado, menos alguma coisa x quadrado, tudo bem? Vamos lá então. Qual é a medida da área do terreno destinada à construção da casa em metros quadrados? A área máxima no caso, né? Porque ele falou que ele construiu com a maior área possível. Galera, vamos fazer o seguinte, eu vou ter que introduzir aqui um parâmetro x para que as coisas fiquem em função dele, ok? Eu vou apagar esse 60 aqui, lembrando que 60 é tudo, para colocar o x na minha figura e ele não me atrapalhar. Então, se você esquecer que tudo vale 60, você pode voltar ao vídeo, né? Então, se eu chamar aqui de x, por exemplo, um dos lados do retângulo, da casa na situação, esse outro pedaço vale 60 menos x, ok? Deixa eu marcar isso aqui um pouco mais claro. Ó. Isso aqui vale x. Eu chamei de x, né? Você podia chamar outra coisa de x sem problemas, ia dar certo do mesmo jeito. E o resto é 60 menos x, ok? E eu vou apagar esse 80 aqui também para colocar outras medidas, que eu vou chamar de y, por exemplo. Então aqui eu vou chamar de y. Consequentemente, o restante aqui ó, é 80 menos y. Tudo bem? Opa, 80 menos y. Galera, esse y não é o da função do segundo grau, tipo y é igual a x quadrado e etc. Eu só chamei de outra letra, por ter colocado a e b e etc. Na verdade, o meu y, entre aspas, aí da função, né, do f de x igual a alguma coisa, vai ser a área. A área vai depender desse x. Agora, por que eu usei outra letra, né, o y? Vai depender dos dois? Não, na verdade, pela geometria do problema, eu vou conseguir relacionar o x com o y, ok? E relacionando o x com o y, eu consigo calcular a área, porque, percebam, a área desse cara, desse retângulo, é x vezes y. Ah, por quê? Porque um lado do retângulo vale x e o outro vale y. Qual que é a área de um retângulo? Lado vezes lado. Agora, fica meio complicado analisar assim, né? Quando que é máximo, etc. Agora, se eu souber o y em função de x, eu consigo analisar uma função de uma variável só. No caso, vai ser uma função de segundo grau só em x. Beleza? Vamos lá, então. O que eu vou fazer para relacionar o x com o y? Vai ser, primeiro, puxar esse y para cá. Então, perceba que essa medida é igual a essa. Então, isso aqui vale y. E perceber que eu tenho triângulos semelhantes. Então, tem uma semelhança de triângulos que eu vou fazer aqui dentro, ó. Depois a gente passa para a lousa na parte de fora. Uma semelhança de triângulos. Semelhança. De triângulos. A preguiça de escrever triângulo, a gente coloca um triângulozinho desenhado. Galera, o primeiro triângulo é esse triângulo maior aqui, ó. Esses extremos aqui. Ok? Se eu pegar esse ângulo aqui, que eu vou marcar aqui antes, ó, esse ângulo, ele aparece no triângulo grande, esse triângulo com esses extremos, e aparece nesse triângulo pequenininho. Tudo bem? Agora vamos lá. Oposto ao ângulo no grande, eu tenho 80, que é tudo isso aqui. 80. Sobre oposto ao ângulo no pequeno, eu tenho y. Então, ó, oposto ao ângulo, oposto ao ângulo. Agora, adjacente ao ângulo no grande, eu tenho todo 60. 60. Adjacente ao ângulo no pequeno, eu tenho só 60 menos x. 60 menos x. Ok? O que eu vou fazer? Vou simplificar antes de prosseguir, né? O 0 morre com o 0. Esse 6 eu corto com esse 8, sobra 4 e 3. Ok? Agora, o que eu vou encontrar? Se eu multiplicar em cruz, isolar o y, na verdade, eu vou encontrar, portanto, que y é igual a... Passo o y para cá, o 3 dividindo, e o 60 menos x eu vou passar para lá. Vai ficar 4, que multiplica 60 menos x, tudo dividido por 3. Agora, eu posso pegar isso aqui e jogar lá dentro para analisar como que a área funciona. Ela varia, na verdade, em função de x. Agora eu vou continuar na parte escura aqui fora, eu vou trocar a cor para o branco. Portanto, a área em função de x agora vai ser, quem que é a área? X vezes y. X vezes, quem que é o y? 4 terços de 60.
menos x, ok? Vamos fazer a distributiva. Eu vou encontrar, portanto, que a área em função de x é igual a 4x vezes 60 vai dar 240x sobre 3, menos 4x vezes x vai dar 4x quadrado sobre 3 também, ok? Vou ajustar isso, dá para simplificar aqui, né? 240 por 3 dá 80. Então, a minha função f de x, no caso a de x, né? Vai ser a de x é igual a menos 4 terços de x ao quadrado mais 80 vezes x, tudo bem? Então, como eu falei para vocês, temos uma função de segundo grau, ok? Com concavidade para baixo, porque o número que multiplica o x ao quadrado é o número negativo, aqui ó, menos 4 terços, ok? E como ele pede a área máxima, esse cara máximo aqui, eu vou encontrar o y do vértice. Se ele perguntasse quanto tem que ser esse lado, quanto tem que valer o x para que ocorra a área máxima, a pergunta seria o x do vértice, ok? Então, portanto, a área máxima, que é a pergunta, é o y do vértice. Sabemos a fórmula, o y do vértice é menos o delta sobre 4a, ok? Portanto, a área máxima, vamos terminar as contas aqui embaixo, a área máxima é igual a menos, quem é delta? B ao quadrado, ó, o B é 80, lembrando que o C é 0, né? Tem um mais 0 aqui. Vou até deixar esse mais 0 anotado de outra cor, porque não precisa escrever, é só lembrar que ele é 0, né? O A é menos 4 terços, o B é 80 e o C é 0. Então, é B ao quadrado, 80 ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C. Então, esse 0 já simplificou muita conta, né? Sobre 4A, sobre 4 vezes menos 4 terços, dá menos 16 terços, ok? Esse menos simplifica com esse menos, isso aqui tudo some, ó. Tudo isso aqui vai sumir. Ah, por quê? Porque tá multiplicando por 0, né? Então, em cima, vai sobrar só o 80 ao quadrado, que vai ser 6.400, ok? Sobre 16, e esse 3 que estava lá embaixo passa para cima multiplicando, tudo bem? Agora vamos lá, 64 sobre 16 dá 4. Então sobrou 400, que é esse 4 com 2 zeros, vezes 3. 400 vezes 3 dá 1.200. E a resposta em metros quadrados, né? Ele pergunta aqui em metros quadrados, então 1.200 metros quadrados, que vai dar a alternativa D de dinossauro. Tudo bem? Então, finalizamos a questão. Essa questão é uma questão bem clássica, pessoal. Eu tenho que alertar isso para vocês. Não é a primeira vez que eu vejo essa questão. Ela podia ser piorada se eu colocasse um triângulo que não é retângulo. Ok? Aí a geometria pioraria, a parte de funções aí, de função de segundo grau, ela manteria a mesma. Se você chegou nesse trecho da resolução, o processo é igual, ok? É achar o y do vértice. Porém, o que pode piorar na resolução é isso aqui, ó. Aqui eu só fiz uma semelhança de triângulos, ficou bem tranquilo. Porém, eu já fiz questões com alunos meus, onde eu colocava um triângulo que não era retângulo. E aí o que acontece? Piora um pouco na geometria, de modo que fica um pouco mais difícil de relacionar esse y com esse x, e chegar nessa função do segundo grau. Chegou aqui, ó, pronto, é só achar o y do vértice. Tranquilos? Então, vamos finalizar aqui a resolução da questão 8. Volto já já com a resolução da 9. Até mais. Tchau, tchau.